Amados irmãos, vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai amado e bondoso Deus, novamente por Tua graça nos apresentamos em Tua casa, diante do Teu altar de graça, onde poderemos também alcançar o alimento tão especial para as nossas almas, para edificar a nossa fé, para ficarmos firmes nesse caminho para a glória. Senhor, somos agradecidos por o caminho que tem nos concedido de poder novamente vivenciar esta hora. E esse agradecimento também queremos incluir com muito amor toda a honra e todo o louvor ao Senhor. Protege nosso amado apóstolo maior e todos os apóstolos e todos os teus servos unidos com ele. E assim também proteja todo o teu povo. Sejam bem-vindos as almas que nos antecederam a eternidade. Pai, lembramos daqueles que estão enfermos, aqueles que têm que passar por cirurgia ou que foram operados, aqueles que passam por tratamentos. Abençoe a sabedoria e as mãos dos médicos, os medicamentos em benefício de cada um. Olhe por aqueles que necessitam do trabalho, aplane os caminhos que possam encontrar novo emprego. Olhe pelas crianças, proteja. Olhe também pela juventude, pelos idosos. Pai, muitos têm que passar por situações difíceis. E especialmente também lembramos daqueles que têm que vivenciar essa guerra. Pai, primeiramente dê a consciência e sabedoria aos governantes. Também proteja aqueles que têm que passar por momentos de preocupações, de dificuldades. Tu conheces cada um. Tu conheces também todas as situações. Pai, sabemos, é uma consequência da sabedoria humana. Pai, mas queremos te rogar, ajude-os, dê aquilo que é necessário. Senhor, agora te rogamos, abençoe as ferramentas que o Senhor deseja utilizar, santifique a cada um dos teus servos que há de ocupar o teu altar. E te pedimos a comunhão com todos os servos até o apóstolo maior. Senhor, abençoe todas as atividades, abençoe também tudo aquilo que é manifestado e aqui trabalhado também em tua obra. Pai, abençoe toda a parte técnica, todos aqueles que hão de colaborar. Que os teus anjos estejam ao nosso redor. Tudo isso e muito mais que não colocamos em palavras, te pedimos em nome de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, a palavra para esta manhã a encontramos em 1 João, no capítulo 3, parte do versículo 8 que lemos. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Até aqui. Amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos bem-vindos para esta hora de benção na casa do Senhor, diante do altar. Novamente, é sempre uma alegria poder levar o alimento para todas as almas que buscam a palavra, buscam o preparo para alcançar a glória do Senhor.
E a partir desse segundo domingo, nós vivemos um tema que corresponde ao tempo de paixão. E a palavra para esta manhã tem como a mensagem: Jesus nos ajuda a reconhecer o mal. Muitas vezes pensamos que é muito simples ver o que está certo e aquilo que está errado. Mas nós não queremos depositar a confiança em nós mesmos, né? Nós precisamos reconhecer verdadeiramente aquilo que Deus quer para nós, aquilo que é o correto, para poder alcançar a glória do Senhor, para poder alcançar também um corpo de ressurreição igual de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que existe o maligno, o diabo, ele quer lutar para danificar esse caminho, ele quer danificar esse preparo das nossas almas para alcançar a glória. E muitas vezes a sua manifestação são coisas tão simples que nos deixa preocupado com aquilo que é oferecido e que pode passar despercebido, né? E não é algo novo, né? Quando nós pensamos, inclusive foi manifestado na oração, aquilo que o mundo está vivendo com a pandemia, aquilo que está acontecendo com a guerra, nós podemos dizer que não é coisa de Deus. Deus não tem colocado essa situação para os homens. Deus é amor e Deus ama a humanidade. Ele quer o melhor para a humanidade. Só que por outro lado existe aquele que quer ser um obstáculo nesse caminho, quer ser um obstáculo nesse trajeto que muitas vezes já é preocupante. Porque a nossa vinda diante do altar do Senhor Jesus Cristo se faz necessário para nos preparar para esse combate, preparar para esse confronto com o mal. E nós precisamos da palavra, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos ser edificados para combater um bom combate. E não é algo atual, coisas desse tempo aqui, que quer nos impedir esse caminho. Em Gênesis, lá no início, o diabo já confrontou com a palavra de Deus. Quando nós lemos no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 17, já podemos ver a orientação que Deus deu aos primeiros homens. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E claro que a manifestação do espírito maligno já também estava ativo e já começou a trabalhar. E nós sabemos, amados irmãos, também da passagem da Sagrada Escritura que fala sobre a serpente. No capítulo 3, no versículo 4, ela já começou a influenciar a mentira, a tirar esse sentimento de amor que Deus tinha para com o homem. E a serpente manifestou a mulher: certamente não morrereis. Ou seja, não precisa ficar preocupado.
Deus falou assim, mas não vai acontecer, não vai morrer. Amados, aí já começa a obra do diabo. E uma das suas obras, amados irmãos, é denegrir, é ofuscar a verdadeira imagem de Deus. Ou seja, é mudar, colocar em dúvida o amor que Deus tem para com a humanidade. Ofuscar esse sentimento de o homem reconhecer que Deus ama cada um. Deus ama a humanidade. A humanidade porque, quando nós pensamos, amados irmãos, no sacrifício de Jesus Cristo foi crucificado pela humanidade. Então, o diabo, ele quer colocar no coração do homem essa dúvida. Mas Deus ama? E ele quer também, amados irmãos, ofuscar esse sentimento do ser humano para com Deus. Claro que quando o homem ele não tem esse crer em Deus, ele começa a colocar em evidência os seus próprios pensamentos. Ele quer ser melhor do que Deus. Ele acha que ele não precisa de Deus em qualquer momento da sua vida. No serviço divino do domingo passado, do serviço divino em ajuda aos falecidos, tinha uma palavra muito especial do apóstolo, que dizia: mesmo as almas que não criam em Deus, que negavam a Deus, elas também têm a oportunidade de serem ajudadas. Então o amor de Deus é sem limite. Ele não coloca limitações. Por isso, amados, a obra do diabo quer que o homem tenha confiança nele próprio. Ele não precisa da ajuda de Deus, ele não precisa do Evangelho, ele não quer saber do mandamento, ele não se apoia no mandamento. O diabo quer que não acredita nem nele. Mas ele quer colocar em dúvida o amor de Deus para com a humanidade. E quando o homem tem dúvida desse amor, amados irmãos, ele quer andar pelos seus próprios passos. Ele não aceita o Evangelho, ele não crê naquilo que o Senhor sempre fez e continua fazendo. Deus é o início e é o fim. Deus, com seu infinito amor, mandou Jesus Cristo sobre a terra para destruir, amados irmãos, as obras do diabo. Por que Deus enviou Jesus Cristo? Porque o ser humano, ele não consegue, pelos seus próprios meios, mudar esse pensamento. E quando nós pensamos dessa forma, lembramos daquilo que passou Saulo. Jesus Cristo teve que intervir. Saulo teve que ficar cego. Por isso é necessário, amados irmãos, vir alguém mais forte que o diabo, para aniquilar, para poder acabar também com essa força que também tem o mal. Sua aparição nessa terra teve por efeito quebrar o poder do diabo. E Jesus colocou em evidência, mas a verdadeira natureza de Deus, que é o amor. Deus é amor. E Ele quer ajudar a todos. Volto novamente a lembrar do serviço divino passado. Ele quer ajudar a todos. Tanto as almas do aquém como as almas do além. Muitas vezes o homem não quer essa ajuda.
muitas vezes tenta se esquivar, amados irmãos, desta graça que Deus concede, porque não tem o verdadeiro reconhecimento, não tem fé. E é necessário ter o reconhecimento, claro, para poder caminhar com a confiança. As palavras e atos de Jesus testificam o amor, o feito de Deus. Isso tudo pela humanidade. Deus é amor e dá amor, e Ele é um Pai, como está no primeiro versículo do capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Podemos dizer porque eles são culpados. Não estamos aqui para questionar ou para julgar, mas muitas vezes falta abrir o coração e aceitar o Evangelho, aceitar aquilo que Deus colocou por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intervenção do Espírito Santo. Jesus permite que o homem tenta se enxergar, tenta ver aquilo que ele hoje está fazendo e qual é a consequência disso. Poder reconhecer onde está o mal, onde está esse espírito que trabalha, que se moderniza a cada oportunidade. Mas Deus também trabalha. Deus também, com muito amor, tem colocado os seus apóstolos e pela força do Espírito Santo para continuar um trabalho muito especial. Por isso, amados irmãos, Ele quer libertar o homem do egoísmo, da sua maneira de ser, poder abrir o coração, poder aceitar o Evangelho, poder aceitar nosso Senhor Jesus Cristo, para poder enxergar, porque o tema de hoje diz: o combate contra o mal. Volto novamente a lembrar da passagem de Saulo. Saulo era um perseguidor de cristão. E o que fez enxergar isso, amados irmãos, foi a interferência de Jesus Cristo. Se tornou um discípulo do Senhor, um apóstolo do amor, uma mudança drástica. Mas ele se ajustou, ele mudou, ele aceitou. Por isso, amados irmãos, o homem tem que se olhar no espelho. E nós somos dependentes de Deus para chegar à glória eterna. Não existe outro caminho. Por isso Deus mandou Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por nós, senão por mim, perdão. E a nossa tarefa é poder se empenhar em ouvir o ensinamento, poder aceitar esse caminho tão especial, porque através da vitória definitiva de Jesus Cristo contra o mal, veio para destruir as obras do diabo. E um dia que aguardamos também esse momento, segundo também a nossa fé, poder crer em Deus, Cristo finalizará também esse combate contra o mal. E Ele voltará para levar os seus consigo. E aguardamos esse momento tão formoso. Agora, como está na nossa mensagem, Jesus nos ajuda a conhecer o mal. E para conhecer o mal, temos que conhecer primeiro Jesus Cristo. E para conhecer Jesus Cristo, amados irmãos, nós temos que também estar diante do seu Evangelho, para poder aprender como uma criança. A criança também tem um tempo para ela aprender. E Deus nos dá esse tempo de graça, para nos preparar, para reconhecer aquilo que Ele nos oferece, para poder enxergar
aquilo que é o mal, aquilo que o diabo oferece no tempo de hoje. Amém. Bem, amados, também está o amado evangelista de comunidade que me acompanha, Roberto, e gostaria para que ele também pudesse ativar. Enquanto isso, pediria para que também pudessem tocar um hino. Queridos irmãos e irmãs, ficou muito nítido que o príncipe das trevas, o diabo, ele quer confundir a humanidade, quer convencer a humanidade de que Deus é apenas um ser que criou o ser humano e que Jesus Cristo teve pouca relevância quando esteve sobre a terra. E ele mesmo teve a sua oportunidade de tentar Jesus Cristo, se aproveitou de um momento de vulnerabilidade de Cristo, né? Porque naquele tempo eles precisavam realizar os seus atos da época da fé, na lei mosaica, e o jejum também fazia com que os fiéis se enfraquecessem, e o diabo se aproveitou desse momento para testar a fé de nosso Senhor Jesus Cristo e a confiança nele. Mas assim como o corpo humano se defende das enfermidades, se arma, né? O organismo se arma com as suas defesas dos ataques das doenças, nós também temos os nossos soldados de defesa, que é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós também temos a oportunidade de ativar esse organismo de defesa, para que as investidas do diabo ela não exerça nenhum efeito na nossa vida. E o diabo ele vai usar de todas as maneiras para confundir. Ele sabe que é mais difícil as investidas contra um cristão, mas ele busca meios de tentar atingir aqueles que estão à nossa volta. O diabo ele é sagaz, ele usa as suas artimanhas, ele também tem os seus demônios que trabalham a favor dele, que é a falta de paz, a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de perdão, a raiva, o ódio e o pior de todos os demônios, que é a vingança. Então, queridos irmãos, é importante que nós possamos trabalhar nesse sentido, olhar também não só para dentro de nós, mas para aqueles que estão à nossa volta, ver o quanto as pessoas elas estão perturbadas, elas estão necessitando de uma palavra de ajuda, uma palavra de paz, uma palavra de tranquilidade. E como nós temos o preparo espiritual, como nós somos irmãos frequentes na casa de Deus, nos preparamos a nossa imunidade contra as investidas do príncipe das trevas na casa de Deus, nós também podemos levar uma palavra de paz, de conforto, de força para aqueles que estão à nossa volta, para que essas almas também possam se voltar para Jesus Cristo, para que essas almas possam enfrentar também as investidas do diabo. E assim, queridos irmãos, também fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, principalmente na pronta vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No início,
lembrava também dessa palavra que está em Gênesis, que Deus deu a indicação para os primeiros homens. E depois veio a serpente e ajustou do jeito que ela queria. E poderíamos pensar, nesse tempo de hoje, tudo é mais claro, é fácil de ver qual é a maldade, né? O diabo quer que muitas vezes o homem não enxergue aquilo que nem ele acredita, que o homem nem acredite nem no diabo. Para ele, se não acreditar no diabo, ele vai acreditar só no ser humano, no próprio ego dele, no próprio eu. E ele vai lutar para isso, amados irmãos. Então, fica clara a palavra. É uma palavra simples de hoje. Querer reconhecer Jesus Cristo, mas também reconhecer o mal, saber como lutar e combater o mal. Então, amados, uma das obras do diabo consiste então em dar uma falsa imagem de Deus, do ser humano e do próprio diabo. Esse é o trabalho dele. E Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele faz mostrar a verdadeira natureza de Deus, do ser humano e do próprio diabo. Ele nos alerta. Por isso, amados irmãos, como ele nos alerta, ele também nos faz, Jesus Cristo nos faz pensar. E agora também é um momento de refletir, porque um momento que toca viver o nosso, refletir nos nossos pecados e nos nossos erros. Então, enquanto nós ouvimos o hino de arrependimento, queremos pensar nesse sentimento. Amém. Amados irmãos, agora eu convido a todos para que de pé possamos nos unir na oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por encargo do meu enviador, o apóstolo, vos anuncio a feliz mensagem. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, os vossos pecados vos são perdoados, e a paz do ressuscitado seja convosco. Amém. Bondoso Pai Celestial, amado Deus, a Ti queremos manifestar todo o nosso agradecimento. Nosso coração novamente transborda de alegria, porque o Senhor nos faz enxergar um pouquinho mais adiante, poder ver quão grande é o Teu amor para cada um da humanidade, para cada uma dessas almas, cada um dos Teus filhos. Pai, assim queremos ficar nesse vínculo maravilhoso e preparar-nos também com muita cautela, podendo reconhecer aquilo que é a Tua vontade e aquilo que não faz parte da Tua obra. Senhor, guia e ilumine sempre os nossos caminhos, abençoe todas as atividades, olhe também pelas crianças, especialmente
porque é necessário os professores para poder levar esse ensinamento. E abençoe os professores, dê a eles sempre a sabedoria, as forças, a saúde também para poder trabalhar nesse tão especial atividade. Senhor, também olhe por aqueles que estão viajando a trabalho, a passeio, também dos teus servos atendendo outras congregações, outros lugares e muitas vezes distantes. Que os teus anjos sempre possam acompanhar. Senhor, aos que necessitam da saúde, ajude-os. Pai amado, trazemos as oferendas que teu povo tem separado seus rendimentos, colocando em benefício da tua obra. Abençoe essas oferendas e as mãos que as têm trazido. Abençoe tudo aquilo que é feito com amor, porque dessa forma a tua bênção cairá sobre cada um. Não ficaremos aqui, retornaremos aos nossos lares. Acompanha-nos com a proteção dos teus anjos. Permita que possamos chegar e encontrar tudo em ordem, tudo em paz. Ainda queremos te clamar, encurte o tempo por nossa causa. Mande em breve teu Filho nos vir buscar. Aceita-nos em graça. Tudo isso, Pai, e muito mais que não sabemos colocar em palavras. Colocamos tudo nas tuas mãos. O rogamos em nome de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo seja convosco. Amém. Amados irmãos, novamente é uma grande alegria poder também colaborar no altar do Senhor, juntamente com a amada evangelista, com os servos que me acompanham aqui. Então, desejo a todos um abençoado domingo. Até sempre.